Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e esta é mais uma atividade aqui no curso de GNU Linux com o Debian, do professor Creteu. Estamos aqui para o nosso já conhecido Lab GNU ao vivo. É o Lab GNU, hashtag 65. Estamos aqui, como sempre, na nossa sala de Jitsi, o software livre Jitsi, que você pode acessar toda terça-feira às 19 horas no horário UTC-3, horário oficial do Brasil e outras localidades. Hoje é 18 de janeiro e o acesso você consegue acessando creteu.com.br/labgnu. O acesso é livre, são todos convidados e convidadas a virem aqui conosco participar desta divertida, para mim é divertido, e creio que para quem vem também seja, do nosso Lab GNU. Essa instância do Jitsi que a gente usa aqui é oferecida, mantida pelo meu amigo, colega, aluno, professor Luiz Leal, né? E aí então a gente tem tá sempre aqui para poder fazer essa nossa brincadeira. Se você está curtindo e quiser colaborar com este canal e com esses laboratórios e com as aulas e com esse trabalho, você pode fazer isso de várias formas, né? Compartilhando, indicando para os outros. E se você tiver em condições e achar que a gente merece, você pode fazer também uma contribuição financeira de qualquer valor, ela é sempre muito bem-vinda e, de fato, ajuda ao mantenimento desse trabalho. E isso pode ser feito aí pelo Pix, pelo Nubank, pelo PagSeguro, pelo PicPay, ou ainda, se você quiser e achar que a gente merece fazer uma contribuição recorrente, a gente tem também uma campanha no Apoia-se, que você pode acessar por apoia.se/curso GNU. Muito obrigado a todos aqueles que têm colaborado, aqueles e aquelas que têm colaborado, que a gente vai continuando o nosso trabalho aqui. Se você tiver com dúvida, me procure. Você me encontra nas mídias sociais por @Creteu. E eu sempre reitero o convite para a participação lá no grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU, ou mesmo na rede Matrix, também com o nome Curso GNU. E vamos lá então começar essa nossa brincadeira. O papo de hoje vai começar com uma ferramenta que inclusive a gente usa muito aqui nos nossos laboratórios, e foi uma pergunta que foi feita aqui dentro da sala. Aliás, eu esqueci de agradecer a participação e presença aqui do Matheus, do Ronaldo, do Simplex, do Braulio, do Antônio, do Yuri, do Vicente, do Daniel, do Joel, do Nilson, do Estudento. Opa, Estudento é bom em Esperanto. O Regis e o Wagner, né? E a pergunta originalmente foi colocada pelo Matheus, se não me engano, e depois o Joel falou que também queria saber disso, e o Ronaldo também disse que queria saber disso, e então a gente vai mesmo falar disso. E o assunto então inicial aqui do nosso laboratório, lembrando que aqui neste laboratório tira dúvidas e coisa e tal, o objetivo é a gente resolver problemas, a gente descobrir coisas, né? E eu tenho aquele compromisso já conhecido também de responder a todas as perguntas, né? Porque uma das respostas possíveis é não sei. E aqui nos nossos laboratórios a gente quebra a cara, a gente não consegue fazer algumas coisas e o pessoal ajuda, depois a gente consegue, né? E a gente vem fazendo isso já há um bocado de tempo, né? Então vamos lá. O que acontece? Vamos entender então o que é o temate. Vamos começar inclusive escrevendo temate, né? Então teammate, não sei, temate, como você queira falar aí com o sotaque que você quiser. O que é o temate? Bom, vamos ver o que é o temate sob o ponto de vista oficial. apt show temate. O temate é uma ferramenta mantida pelo nosso brasileiro e colega Lucas Kanashiro, né? Então no Debian, isso, né? Um pacote no Debian mantido por ele, né? A descrição desse temate, deste pacote, é um terminal multiplexer, ou multiplexador de terminal, com o compartilhamento instantâneo do terminal. Mas não sei se ajudou a todo mundo. Então vamos lá. O que é um multiplexador de terminal? Eu estou aqui logado numa máquina
virtual chamada Clovis, né? E eu fiz esse login através do SSH. Então eu estou aqui na minha máquina e digitei aqui Clovis, que é um alias para um comando do SSH. Eu posso mostrar para vocês aqui alias, um comando do SSH, que na verdade acessa uma máquina, que depois acessa outra, mas o fato é que eu estou aqui na máquina virtual chamada Clovis. Muito bem. Estou nessa máquina aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um terminal, fiz uma conexão SSH e tenho um terminal. Putz, que legal. Só que o que é um multiplexador de terminal? É o fato de eu poder ter esse terminal e, a partir dele, ter outros terminais, né? Então eu tenho uma única conexão e vou abrindo vários terminais. Ou mesmo na minha própria máquina, eu posso ter vários e vários terminais. Eu vou mostrar aqui no full screen. Vamos aqui para o full screen e eu vou aqui para os meus terminais. Olha que legal. Aqui é o meu ambiente de trabalho. No meu ambiente de trabalho eu tenho aqui um terminal, um emulador de terminal, que é o MAT terminal, né? E uso o Tmux, que é um multiplexador de terminal, de modo que eu consigo fazer um terminalzinho aqui, um terminalzinho aqui, um terminalzinho aqui, um terminalzinho aqui, ó. Vou botar isso aqui de diretório, vamos aqui para o tutoriais, pronto, um outro terminal aqui. Então é como se eu tivesse 4 terminais. Na verdade eu tenho 4 terminais multiplexados, né? Cada um deles, você vê que aqui está conectado com o usuário root, está no diretório /home/creteu, aqui está numa jaula, como a gente chama, charrootado, que é a jaula que eu desenvolvo os pacotes no Debian. Aqui eu estou num terminal no diretório do Lab65, que é esse que a gente está trabalhando aqui agora. Inclusive, se você olhar aqui esse arquivo 2022, justamente das 19 horas e 48 minutos, também conhecido como agora, e repare que o tamanho dele, ó, é 140509184, ó, já não é mais, ó, 146, porque é o arquivo que está sendo produzido nesse momento aqui usando o OBS, está sendo gravado. Então esse é o arquivo que está sendo gravado aqui deste laboratório. Aqui eu tenho um outro diretório, um outro terminal, que é onde tem lá os meus tutoriais, que está lá no salsa.debian.org/creteu, né, aqueles pequenos artigos e tudo mais, e eles estão aqui. Então eu tenho aqui 4 terminais. A minha vida de usuário de computador é trabalhar a maior parte do tempo em terminais. Esse aqui é o meu gerenciador de arquivos, né? Eu não uso gerenciadores de arquivos gráficos, então para mim o terminal é muito bom. Normalmente eu só uso 4. Aí você vê que aqui eu tenho uma barrinha aqui embaixo, então essa barrinha aqui embaixo que mostra Donatsu, Creteu, admin, work, o horário, o dia e o nome da máquina, né? É o tal do Tmux, um multiplexador de terminais. Então, repare que eu posso clicar aqui nessa work aqui, eu vou clicar aqui, ó, cliquei, mais outros 4. Então eu tenho ao todo 8 terminais. Eu uso normalmente os 4 primeiros, mas eu tenho 8 terminais o tempo inteiro rodando, porque às vezes eu rodo uma coisa num, outra coisa no outro, em vez de ficar abrindo vários, eu tenho uma tela única com todos eles. Para mim me parece muito mais bacana, muito mais efetivo para eu poder fazer o meu fluxo de trabalho, né? Então eu estou aqui como root, eu já mando aqui um apt update, que eu tenho Neurose com apt update para atualizar, olha que bacana. Enquanto eu estou atualizando aqui, eu estou, por exemplo, construindo um pacote ali naquele outro terminal, né? E aqui, ao mesmo tempo, eu estou vendo alguma coisa, preparando os slides de uma aula, e aqui eu estou editando com o VI, por exemplo, um tutorial de como compilar o kernel e tal. Então a gente vai trabalhando em várias coisas simultaneamente, né? Aí aqui eu resolvo acessar um servidor para poder administrá-lo, né? Então eu vou aqui acessar o servidor para poder administrar, estou lá numa outra máquina administrando. Então eu fico trabalhando desta forma com vários terminais, né? Eu quero abrir uma imagem, por exemplo, eu quero ver todos os slides do curso. Eu uso uma ferramenta que é o SXIV, e eu vou olhar aqui todos os slides das aulas. Então, aula, qualquer coisa, qualquer coisa, PNG. Cada aula eu produzo uma porção de slides e agora, veja só que interessante.
Como eu estou usando o i3, a gente vai ver que quando eu rodar isso aqui, ele vai dividir a tela. Ó. Vai ficar meio esquisito aqui nesse dado momento. E eu então vou mudar isso aqui para outra tela. Vamos lá. Outra tela. O terminal voltou ao normal. Então eu estou aqui na tela 5. Ó, vou clicar aqui em cima desse 5. Tá aqui. Rodando e eu vejo todas as imagens de todas as aulas do curso GNU. Então é assim que eu costumo trabalhar. Com vários terminais. Então esse é o Tmux, né? Acabou ali de fazer a construção do pacote, né? E muito bem, tem uns errinhos aí para serem corrigidos, né, Yuri? Então, muito bem, esse é o Tmux, é o multiplexador de terminal, muito legal. Mas, Catil, não é sobre Tmux, é sobre o Temate. Ah, é verdade. O que é o Temate, então? Agora que a gente já sabe o que é um multiplexador de terminal, a gente tem um Temate. O Temate é um fork, é uma variação do Tmux. E ele tem, além do objetivo de ser, e aqui nessa tela, por exemplo, eu tenho o Temate rodando, né? E aí a gente tem algumas possibilidades, por exemplo, eu vou digitar uma combinação de teclas aqui, que é Alt A, C. Aí repare que eu abri um segundo terminal. Tenho esse terminal que eu estou na máquina Clovis, está vendo ali 0 escrito, e o outro que eu estou na minha própria máquina 1. Então fica bem prático da gente mudar de um para o outro, a gente usa muito isso aqui no laboratório. Então o Temate também é um multiplexador de terminal, e assim a gente pode fazer divisões outras, como por exemplo, ó, vamos lá fazer uma divisão assim, eu posso fazer uma divisão e ter um terminal do lado esquerdo, um terminal do lado direito, posso fazer aqui uma divisão e ter um terminal superior e inferior, né? Então a gente consegue ter uma estrutura com vários terminais. É claro que aqui, por conta do que eu uso para fazer as gravações, eu deixo os caracteres, o fonte bem grandão, né? Para ficar fácil de ler quando você assiste o vídeo aí e tal, né? Mas aí se tiver um pouco menor vai ficar melhor, porque aqui ficou muito apertadinho, né? Fica ruim de trabalhar em boa parte dos casos, né? Então o Temate é um multiplexador de terminal também. Mas o Temate proporciona uma coisa que é muito, 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 muito bacana. O Temate proporciona um negócio que é a conectividade facilitada, né? O Temate acaba fazendo um túnel, né? Um túnel que vai pelo SSH e tudo mais, de modo que você consegue, serve para dar suporte, serve para trabalhar em cima em máquinas de clientes e tudo mais, de uma forma bem interessante. Por quê? Então eu vou simular aqui essa questão, né? Eu vou fazer assim, eu vou rodar aqui o Temate nesta máquina virtual. E eu vou rodar o Temate e apertar Enter. E o que o Temate faz? O Temate se conecta a um servidor, por padrão é um servidor de um endereço chamado temate.io. Ele faz essa conexão com esse servidor, né, usando o SSH e tudo mais, e apresenta alguns links ali. Ó. Na verdade são 4 links. Os 2 primeiros diz lá, seção web apenas leitura, read only. E o outro, seção web e seção SSH com leitura e escrita. Quando eu faço isso, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, e eu vou fazer isso aqui, ó, acessando, pegando esse último endereço aqui, que é a seção de gravação, leitura e gravação, né, através do SSH. Então olha que doido. Eu vou aqui nessa segunda tela, então aqui eu estou na minha máquina, e aí a partir daquele link lá que eu peguei, ó, eu vou rodar um SSH com todo aquele link. Olha que coisa mágica. Eu vou parar lá naquela mesma tela lá da máquina virtual. Desta forma, eu consigo trabalhar na máquina virtual sem precisar estabelecer uma conectividade especial, né? Normalmente, o que a gente faz? Por exemplo, vem alguém aqui no laboratório que tem um problema. E para resolver esse problema, a gente vai precisar acessar, dar uns comandos e tudo mais. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, o que eu posso fazer? Eu vou usar um SSH, cliente SSH aqui na minha máquina, para acessar o servidor SSH na máquina desse nosso participante aqui do laboratório. Mas como é que eu vou estabelecer essa conectividade?
Para que essa conectividade possa existir, afinal, esse aluno participante aqui do laboratório GNU está numa rede interna na casa dele, por exemplo, e a gente não consegue alcançar diretamente a máquina. Eventualmente a gente consegue alcançar o roteador, né? Então, esse meu aluno precisaria acessar o roteador e fazer um redirecionamento de porta, de modo que quando eu acessasse o IP do roteador dele, aquela conexão fosse redirecionada para a máquina que está lá dentro da rede dele, e assim eu conseguir acessar e fazer o trabalho que é necessário. Algumas vezes é difícil, porque se a pessoa, o meu aluno, está sobre uma rede que chama CGNAT, essa conexão não é possível, né? E às vezes esse meu aluno pode ser que nem esteja na casa dele, esteja na casa de um conhecido, esteja no shopping center, esteja na escola, esteja em algum lugar sobre o qual ele não tem controle da rede. Então ele não tem como ir lá, acessar o roteador e fazer esse redirecionamento de porta. Então, o que a gente usa? A gente usa o TEMAT para lidar não só com a multiplexação do terminal, mas para lidar com a conectividade. Então, você vê como é que fica fácil. Ó. Vamos lá, vou repetir aqui. Ó. Eu estou na máquina Clovis, né? Uma máquina qualquer, como se fosse a do meu aluno. Né? E aí, na máquina do meu aluno, eu rodo TEMAT. Ao rodar TEMAT, a máquina Clovis acessou o servidor temat.io e o servidor temat.io devolveu uma porção de links. Eu posso acessar isso via navegador web. Ó. Vou acessar via navegador web. Está aqui o endereço do navegador web. Eu vou lá no full screen, né? E vamos lá no full screen e eu vou acessar numa abinha aqui do meu navegador. Eu vou botar esse endereço que apareceu ali. Coloquei o endereço, olha só que interessante. Eu passo a enxergar o terminal aqui também. Ó. Olha que bacana. Desde que alguém escreva alguma coisa lá. Deixa eu escrever alguma coisa lá aqui primeiro. Vamos lá, rodar um apt update aqui. Pronto. E aí a pessoa que está lá assiste. Né? Aqui eu coloquei o link de read only, tá vendo ali RO? Então a pessoa que está acessando via web está enxergando, pode até aumentar o tamanho do terminal aqui, ó. Que eu não sei como é que faz, mas eu acho que é assim. Não está dando certo para aumentar aqui. Mas essa pessoa que está acessando via web está assistindo o que está acontecendo lá na aula. Mas, além de assistir, pode também mexer. Então, eu vou fechar essa abinha aqui, vou lá de novo na máquina Clovis e vou rodar aqui um comandinho do Temat, que é o Temat Show Messages, para ver de novo os links. Aí a gente vê, inclusive, que tem gente conectada aqui nesse link, né? E eu vou ver aqui a seção web, mas a seção web agora que tem leitura e escrita, que é esse outro endereço aqui, ó. Peguei esse endereço, vou lá no navegador e vou, numa nova abinha, acessar esse endereço no navegador. Ó. Acessei o endereço no navegador, eu vou enxergar a telinha da máquina Clovis. Só que a diferença é que agora, ó, eu aqui no navegador consigo usar. Então veja só que interessante. Vamos supor que eu esteja usando um sistema operacional qualquer, né, que eventualmente não tem nenhum cliente SSH. Então uma outra funcionalidade para o Temat é essa. Né? Eu preciso acessar para cuidar da máquina de um cliente meu, para o qual eu trabalho na empresa e tudo mais. Aí lá no servidor desta empresa, eles rodam lá o Temat. E eu aí usando um computador qualquer, com qualquer sistema operacional que tenha um navegador de web, eu acesso o endereço correspondente no navegador de web e aí eu tenho um terminal. Então eu posso administrar a máquina do meu cliente a partir do meu navegador web. Funciona perfeitamente e assim a gente pode fazer todo o uso. Então o Temat tem essa função de estabelecer a multiplexação do terminal e a possibilidade de ter a conectividade facilitada. E veja que interessante. Eu posso fazer, não sei se eu posso aqui, não sei como é que é o atalho aqui na web para criar uma nova... deixa eu ver aqui. Eu não sei como é que faz para criar uma nova janelinha aqui na interface web. Deve dar para fazer isso, mas eu não sei como é que faz. Nunca fiz aqui pela interface web criar uma nova janelinha, né? Mas a gente consegue acessar. Agora, pode ter mais de uma janelinha atribuída lá. Vamos ver aqui se funciona. Vou fazer aqui um piriri... Não.
Ixi, aqui tem duas na mesma coisa, talvez eu me atrapalhe aqui. Ctrl B. Vai dar zica aqui. Alt A. Eu vou dividir. Eu dividi não o do Clóvis, mas o da minha máquina. Então eu não sei como é que eu vou dividir aqui, porque tá, por acaso aqui tá com a mesma tecla de atalho, aí eu teria que mexer na configuração aqui. Mas o importante é a gente ver que a gente consegue usar um computador com uma conexão SSH a partir de um navegador, sem precisar interferir nas configurações de rede e tudo mais. Então é muito prático isso, muito útil, né? Aqui no laboratório a gente usa, porque você que está vendo a gravação, provavelmente você está vendo tudo bonitinho aí, porque como eu estou gravando aqui na minha máquina, não tem problemas de conectividade de internet. O pessoal que está aqui na sala, às vezes, por problema da internet de quem está na sala, ou por problema da minha conectividade de internet, se estiver olhando só pela imagem que está sendo projetada lá no software Jitsi, às vezes vai ter dificuldade de ler e tudo mais, né? E o bacana também é que se eu faço aqui um comando mágico, por exemplo, aqui o apt-list, vamos lá, apt-list, vamos colocar aqui til o Debian, acho que finalmente eu consegui guardar esse comando aqui, vamos ver. Opa, exatamente. O que é esse comando maluco aqui, ó? apt-list, para o apt listar, o que? Os pacotes que estão, til-i quer dizer instalados, til-o quer dizer de origem no Debian. Então, aqui eu estou pedindo para listar os pacotes que estão instalados, e aqui tem, antes do origem Debian, tem uma exclamação, que é uma negação. Então aqui está dizendo assim, ó, o apt lista para mim todos os pacotes que estão instalados, cuja origem não é o Debian, ou seja, pacotes que não estão no Debian e que, no entanto, eu tenho instalado nessa instalação. E aí a gente vê que tem alguns aqui que já saíram do Debian por algum motivo, né? E a gente vê aqui esse cara aqui. Agora veja que interessante, eu consigo então, já que o professor digitou esse comando legal, aí eu vou e copio isso aqui para colar em algum lugar. Então a gente, quando acessa aqui, consegue copiar os comandos que estão sendo digitados ali, ou o resultado do que está sendo digitado ali. Então fica bastante prático para o ensino, fica bastante prático para o suporte e tudo mais. Esse é o nosso querido e amado Temate. Tudo bem? O Temate é um software livre, então o Temate que a gente tem no Debian, que está instalado aqui, é o cliente de Temate, ou seja, é o programa que eu vou rodar na máquina para poder proporcionar esse acesso. Esse programa acessa por padrão um servidor que está hospedado num lugar chamado Temate.io. Mas o Temate, tanto o cliente quanto o servidor, são softwares livres. Então, qualquer empresa, qualquer pessoa pode montar um servidor de Temate. Para não acessar esse Temate.io por qualquer questão ou de conectividade, ou de achar que é inseguro por estar usando um serviço externo, né? Como o Temate é um software livre, a gente pode, na medida de ter um computador disponível para isso, montar um servidor do Temate, de modo que você pode fazer isso dentro da sua própria infraestrutura. E isso é muito mais bacana do que ferramentas proprietárias como TeamViewer e AnyDesk e essas janelagens todas aí que a gente vê por aí, né? A gente que está aqui no curso de GNU, sabe que para administrar uma máquina o que a gente precisa é de um terminal, né? Se você precisa mais de que um terminal para administrar uma máquina, para mim é muito claro que ainda falta um pouco para você ter a condição de dizer que é um administrador, né? Administrar uma máquina é isso aqui, é terminal. A gente lê e escreve, isso é o papel de um administrador. Clicar em ícone é papel de usuário de desktop. Usuário de servidor é isso aí, administrar um servidor que presta é assim via terminal. Essa é a minha visão, né? Tá claro? Gostaram da brincadeira aqui para quem não conhecia? Tem alguma dúvida? Joel, Ronaldo? Professor, eu achei bem esclarecedor. Eu fiquei com uma dúvida assim referente a montar a empresa, assim, montar o
o servidor Temate, né, dentro Uhum. da infra. Como é que funcionaria mais ou menos isso? Olha, no site do Temate você tem a possibilidade de baixar, inclusive, containers, né? Tem toda uma estrutura de container. O Luiz Leal, que é quem montou aqui a infraestrutura do Jitsi que a gente usa aqui, também montou uma infraestrutura de Temate, né? Então, lá tem, você pode até fazer instalações, mas já tem tudo preparado com containers. Um container para ser o servidor web, porque vai precisar de um servidor web para a gente poder acessar via servidor web. Não é obrigatório, mas pode ser interessante. A gente tem a possibilidade de ter lá o servidor SSH e também, inclusive, a possibilidade de ter um outro servidor, que é um servidor com base de dados, para poder fazer isso de forma autenticada e tudo mais, coisa que aqui não foi necessário nada disso, né? Qualquer um pode usar, é público, esse acesso é aberto a todos, né? Do Temate.io. Né? Então, é uma instância pública do Temate, a gente poderia chamar assim, tal e qual o Jitsi. O Jitsi é um software livre de videoconferência. Se você acessar o endereço meet.jit.si barra um nome qualquer, você entra numa sala de videoconferência da instância pública do Jitsi. Mas o Jitsi é um software livre, então você pode ter um servidor de Jitsi na sua própria infraestrutura, que é o caso do servidor Malamanhado, que é o que a gente usa aqui para as aulas, que foi montado aí pelo Luiz Leal, né? Então, o software livre tem essas coisas de bacana, né? Então, você pode simplesmente baixar lá os containers e montar ele para funcionar e ter dentro da tua própria infraestrutura para não usar o Temate.io. Tudo bem? Ah, entendeu. Essa parte do container era o que faltava. Então tá bom. Então aqui estamos em dois temates, né? Vou sair de um deles aqui, pronto. Só estou agora no temate, que é o que eu forneço aqui para todo mundo utilizar aqui durante os nossos laboratórios, né? E aí já fechei a sessão lá da web. Muito bem. E que mais a gente tem para ver hoje aqui? Qual é a bronca? Antes de... O Simplex fez uma promessa aí que vai falar um assunto aí bem legal para nós, mas como todo mundo que já conhece o Simplex sabe que o Simplex concorre aqui comigo no afã de falar um bocado, né? Então vamos ver se a gente tem mais algum probleminha para resolver aqui, alguma dúvida para tirar, aí eu vou dar a palavra aqui para o Simplex, que ele tem uns assuntos aqui para tratar. Tudo bem, Joel? Tudo bem, Ronaldo? Daniel? Vicente? Yuri? Ah, sim, esqueci de tirar a onda do Yuri. O Yuri é aluno meu lá no curso de empacotamento, foi aluno no curso de empacotamento, não é, Yuri? E a gente, durante os cursos, usa muito o Temate, né? Aí, em uma certa ocasião, o Yuri estava precisando de uma ajuda e ele tem lá o Temate instalado na máquina dele e ele digitou lá Temate, né? Apareceram lá os links e aí ele compartilhou comigo o link. E ele compartilhou o link de apenas leitura, né? Para que ele fez isso, né? Quando ele fez isso, aí eu fiquei zoando, que ele não confiava em mim, que me deu apenas de leitura e tal. Claro que ele fez o que tinha que fazer, não tinha necessidade de eu escrever, mas eu não perdi a oportunidade de tirar sarro e tudo, né? E aí uma brincadeira nossa lá que a gente tira sarro do Yuri para deixar a coisa sempre divertida, né, Yuri? Mas depois redimi e dei um descrita depois, né? Foi, Só que aí não, mas aí não a tem piada graça agora do- já. A A piada. piada não funciona, né? A piada é eterna agora, né, cara? O cara dá uma vacilada num ambiente que é esse ambiente lúdico que eu procuro fazer sempre em toda aula, em todo laboratório, aqui no virtual ou no presencial, né? Porque eu acho que aprender tem que ser uma coisa, é divertido e tem que estar num espaço de divertimento, né? Então, nenhuma das minhas aulas procuro ser chato, né? Eu acho que ser divertido, ter bom humor, fazer brincadeira, tirar sarro, não faz daquele conteúdo um conteúdo menos sério. Ao contrário, eu acho que existe um preconceito aí de achar que humor e seriedade
são antagônicos e eu penso que não, né? Eu acho que o ambiente de aprendizagem deve ser um espaço leve, divertido, lúdico, né? E, portanto, cabem brincadeiras, tiração de sarro. O pessoal também, todos os alunos meus sempre tiram sarro quando vêm. Outro dia estava dando uma aula sobre acesso remoto, né? E eu fui mostrar uma ferramenta que é o Remote Desktop, né, que serve para conectividade com o protocolo RDP, que é um protocolo muito utilizado em máquinas Windows, né? E então eu, usando o meu GNU, conectei numa máquina Windows. E aí apareceu na tela eu conectando numa máquina Windows. Adivinha, aluno já tirou print screen, já ficou, usando Windows e tal. É esse aspecto lúdico que eu acho que é fundamental para a aprendizagem aí, né? Putz, Grilo, eu queria estar presente nesse dia. Caraca. Você sabe que eu... Yuri, tem uma ideia melhor. Fala aí Linux em vez de GNU Linux. Ah, a gente corrige também, né? Enfim, faz parte do processo de defesa de uma ideia, de uma forma de ser e tudo, né? Por isso que o curso chama curso de GNU Linux, né? E não curso de Linux, porque eu não dou um curso para falar do kernel, né? Eu dou um curso para falar de todo o sistema, né? E justamente por ser um sistema, tem um nome, e o nome é GNU, né? Kernel é uma parte importante que pode ser usada por esse sistema e também pode ser usada por outros sistemas, como é o caso do Linux, que é usado no sistema GNU, mas também é usado em outros sistemas, é usado no Android, é usado no Chrome OS, né? É usado numa porção de outros sistemas aí, né? Mas o próprio Chrome OS é um GNU, né? E uma porção deles, os sistemas que estão nas televisões espertinhas e em um monte de lugares, em roteadores, desses roteadores que a gente tem em casa, os roteadores Wi-Fi e tudo mais, né? Todos eles, ou a maioria deles, tem alguma versão modificada lá de um sistema GNU usando o kernel Linux, né? A pessoa às vezes não se liga porque alguns equipamentos, ou muitos dos equipamentos que tem um sistema operacional funcionando lá, tem um kernel funcionando lá, a pessoa usa aquilo diretamente por uma interface específica, como, por exemplo, uma interface gráfica acessada via controle remoto de uma televisão espertinha, né? Mas o sistema que está rodando lá é uma variação ou de Android ou de GNU e que, portanto, funciona com o kernel Linux, né? Que é uma parte aí muito importante, mas a gente tem que... Não é desvalorizando, né? É uma questão de valorizar tudo que tem para ser valorizado, mas fundamentalmente é uma questão de dar nome correto aos bois, né? O que facilita muito a compreensão de tudo como as coisas funcionam, né? A própria palavra sistema, né, Vicente? A gente, quando fala, por exemplo, do sistema circulatório, né, no corpo humano, a gente não está falando do coração, a gente está falando de todo o sistema circulatório, em que certamente uma parte muito importante é o coração, né? Mas toda vez que a gente fala alguma coisa como um sistema, é porque ele é composto por uma porção de partes, né? E a gente pode até valorar, achar que uma vale mais ou vale menos, mas o fato é que um sistema sem uma de suas partes fundamentais também não funciona, né? Um coração sozinho não serve para nada, né? Ele precisa de um cérebro para dizer para ele bater, ele precisa do que ele vai transportar, que é o sangue, e ele precisa das veias, artérias, para poder que o sangue transporte, né? Então um coração sozinho não serve para nada, né? Precisa de uma porção de coisas que compõem o sistema circulatório. Então o sistema é sempre um conjunto de coisas, né? E o kernel, como todo mundo pode ver, né, que está aqui, o kernel é um arquivo que está aqui no nosso diretório /boot, ó. Esse aqui é o kernel, ó. Nesta máquina funciona o kernel Linux distribuído pelo projeto Debian, né? Então esse arquivo aqui é o kernel, né? Então ele é uma parte, é uma peça, né? Muito importante, e ele recebe esse nome kernel, que não é uma peculiaridade do kernel Linux. No Windows também tem kernel, no FreeBSD tem kernel, no OpenBSD tem kernel, no macOS tem kernel, no Android tem kernel. Kernel é uma palavra que
do inglês, mas que tem uma origem latina, né? E a palavra correspondente em português é cerne, o centro, o cerne da questão, o núcleo da questão, né? E muita gente fala isso. O que é o kernel? É o núcleo do sistema operacional. Mas como é que uma coisa é núcleo dela mesma, né? Como é que o sistema operacional poderia ser Linux e o kernel, que é o núcleo dele mesmo, né? Não faz sentido nenhum. Inclusive a gente vê em muitos artigos em vídeo e escritos que a galera fala o kernel do Linux, né? É uma bobagem enorme isso, né? Não tem o kernel do Linux, né? Tem o kernel Linux, um kernel, né? Não tem o kernel do Linux, né? Só tem o kernel Linux, né? Tá claro isso? Maravilha! Vamos para a próxima. Senão eu já vou chamar o Simplex aqui. Deixa eu ver quanto tempo a gente está de papo aqui. 35 minutos. Hoje o pessoal está devagar. O que está acontecendo? Está cansado? É o calor? Eu estou aqui suando em bicas, como diria a turma do Rio de Janeiro lá, não é, Yuri? Uma coisa. Eu tinha feito uma pergunta, eu acho que foi ontem lá no canal, no grupo, né? Só que ninguém chegou a me responder. Eu não sei se ninguém sabia ou se ninguém tinha visto. Não, porque foi você que perguntou, né, cara? O pessoal não quis responder. Né, porra, ficaram implicando comigo. Caraca, o pessoal foda, mas enfim. Eu citei um exemplo de que quando eu entrei na empresa, onde hoje eu trabalho, eu comecei utilizando lá macOS e tal, então volta e meia tinha algumas coisas que depois que eu troquei pro Debian em si, né? Isso daqui facilitava a minha vida, que isso aqui. Beleza. Uma dessas coisas era uma função que, quando você colocava o macOS para desligar, ele meio que ele tirava meio que um snapshot ali das suas aplicações que você estava aberta naquele momento. Tipo, se você estava redigitando ali um documento, estava com o Telegram aberto, sei lá, na parte esquerda debaixo da sua tela. Enfim, todas as posições ali dos programas, todos os programas que estavam abertos, todas as abas que estavam abertas em si, ele salvava e desligava a máquina. Quando você ligava, ele, após fazer o login, ele restaurava todas aquelas telas nas mesmas posições em si. Entendi. Eu queria saber se existe essa função no GNOME, no caso, para utilizar no Debian, ou se existe no KDE da vida, ou no XFCE, enfim, se vocês têm conhecimento. Eu não respondi essa pergunta, Yuri, porque eu realmente não sei. E eu não tive tempo de dar aquela pesquisada, né? Me parece que é muito óbvio que pode ter, né? Porque não tem nenhum segredo isso, né? Eu vi que você comentou, inclusive lá, Yuri, que você não estava falando de hibernação, porque hibernação é diferente, né? Isso. Hibernação copia o conteúdo da memória do computador para uma área de disco, que a gente chama de swap, né? E quando a gente liga o computador de novo e que vem lá o bootloader, e o bootloader carrega o kernel, e o kernel olha para sacar, opa, o cara hibernou. Então pera lá. Então ao invés de eu carregar tudo os sistemas de volta, eu vou recuperar desse espaço de disco armazenado para a memória, para ter tudo como estava antes, não só tudo como estava antes, mas se eu tiver, por exemplo, rodando um programa de compilação, por exemplo, estiver lá compilando, calculando um monte de coisas, né? Quando eu hiberno, aquilo para, e quando eu volto da hibernação, continua de onde parou, que é diferente do que você propõe, né? O que você propõe é diferente. O que você propõe é você, no seu ambiente de desktop, gravar quais as janelas estão abertas e tudo mais, e depois desligar o computador e quando abrir de novo, voltar tudo ao normal, tudo que estava aberto continua aberto. Como é num navegador, por exemplo, né? No navegador web é muito comum isso, você fecha o navegador web e desliga o computador, vai embora. Quando você liga de novo o computador, tudo é carregado outra vez, e quando você abre o navegador de novo, ele carrega na memória o navegador, mas ele lembra todas as abinhas que você tinha aberto e tudo mais, e vem já com todas as abinhas abertas de novo, né? Então deve ter alguma extensão para GNOME, isso, mas eu não conheço não. Pois não, Vicente? Ronaldo aí está querendo falar, explica a ele que é só
pedir a oportunidade de falar. Opa, então deixa eu falar. Vamos só ajeitar o teu áudio está muito alto, Ronaldo, aí fica estourando. Dá uma baixada, que aí vai ficar bom. Desculpe. Agora ficou perfeito. Sem problemas. Pode que falar. Eu me lembro, o KDL tem um recurso que é, e o XFCE também, se eu não me engano, que é o salvar sessão. Que aí ele vai salvar os últimos programas que você estava mexendo, né? Uhum. Boa. Não é um recurso que eu costumo usar, né? Mas se você der uma pesquisada aí, acho que KDE, XFCE, eu acho que tem, sim, quase certeza. Eu evito usar qualquer uma dessas coisas, até porque eu raramente desligo o computador, né? Eu normalmente suspendo o computador, né? Então eu estou trabalhando aqui e aí chega a hora de eu ir dormir, eu pego aqui, puxo aqui e fecho a tampa do notebook e ele entra num estado de suspensão. Esse estado de suspensão, o software coordena essa história, mas quem fica em suspensão é o hardware, né? Então o processador está funcionando, mas está lá ali consumindo uma quantidade bem pequena de energia, né? Ele tira o sistema avisa o processador e aí as placas e etc. consomem menos energia, né? Então a bateria vai de boa. E aí quando eu acordo no outro dia, que tomei meu café da manhã, escovei os dentes, fiz tudo que tinha que fazer, chego aqui, abro a telinha, vem tudo do jeito que estava, tudo nas posições, exatamente como estava quando eu deixei. Eu prefiro esse tipo de abordagem. No princípio, inclusive, eu hibernava, mas depois eu percebi que valia mais a pena suspender do que hibernar. É claro que se eu tiver um notebook e suspender e ficar 3 dias sem mexer, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a bateria vai sendo desgastada, né? Vai consumindo energia bem pouquinho, quer dizer, dura uma eternidade a bateria desse jeito, mas pode chegar o caso, você ficar muito tempo com o computador no modo suspensão, que a bateria vai chegando num estado crítico, né? Dependendo de como você tenha feito suas configurações, o processador avisa, fala, bateria está em estado crítico. Aí o que acontece? O sistema operacional acorda, né? O kernel acorda e fala, ups, estou aqui com a bateria muito no estado crítico, então eu vou hibernar. Aí ela hiberna a partir daquele momento, e aí então desliga. Hiberna e desliga. Aí quando você volta, você percebe, a máquina está desligada. Está sem bateria. Aí você vai, conecta na energia, liga a máquina de novo, ele volta do processo de hibernação e volta também da mesma forma tudo que estava aberto, né? Então eu tenho usado essa política, tenho usado a ideia de suspender e não a ideia de desligar. Mas, enfim, cada um tem o seu modo de usar, né? E eu acho interessante também essa possibilidade aí, Yuri. E se não tiver também, não é alguma coisa que seja impossível de ser criada, mas eu tenho certeza que tem. Não, e também nem algo que fosse fazer falta no dia a dia, não, entendeu? Foi só uma curiosidade mesmo que eu tava lembrando. Eu acho legal, embora a sua referência tenha sido meio complicada, né? Mas, enfim, né? Fala, Gabriel, meu filho. Aprontando de novo, Gabriel. Bem-vindo aí, Gabriel. É isso aí. O que mais que a gente tem aí? O professor, o Joel, ele fez uma pergunta no chat. Opa, eu não vi. Deixa eu ver. Pergunta besta, diz ele. Não tem nada de pergunta besta não, Joel. O init RD é propriamente a imagem do init-RAM FS? Bom, vamos lá, esse assunto eu adoro, né? Aqui tem um arquivo, vamos fazer um ls-lh, né, para ver de forma humana, o diretório /boot, a gente vê que tem alguns arquivos aqui. Tem o VM Linux, que é o kernel, e tem esse initrd.img. E quando a gente tem dúvida do que é um arquivo, a gente pode usar um programa que chama File, que ele lê o cabeçalho desse arquivo para identificar uns números mágicos que tem lá e saber o que é aquele arquivo. Então eu vou perguntar para o file o que é o /boot initrd. E ele fala para mim o seguinte,
O initrd.img é um arquivo gzip compressed data, gzipado, ou seja, um arquivo que foi compactado. Ai, que legal, compactado. E foi feito por um cara chamado mkinitranfs. Mas o que é esse cara, no fim das contas? Esse cara é um arquivo compactado. Então vamos fazer o seguinte, vou fazer uma cópia dele aqui. Ops. Opa, precisa dizer o diretório, né? /boot, oh meu Deus, porque tá aqui no /boot initrd. Eu vou fazer uma cópia aqui, vou chamar de cópia.gz, porque é um arquivo gzipado. Pronto, fiz uma cópia gz. Então se eu rodar aqui file, cópia gz, a gente vê que é o mesmo arquivo. Se eu quiser ter certeza absoluta, eu posso usar um algoritmo de hash como o MD5SUN e comparar o boot initranfs com o cópia gz. A gente vê que tem o mesmo número, quer dizer, o arquivo é igual. E aí o que eu vou fazer? Por que eu chamei ele de gz? Para rodar esse comando aqui, ó, gunzip, para descompactar esse arquivo gz. Então agora eu descompactei, eu vou ter um arquivo aqui chamado cópia. Então olha só, ls-lh /boot, a gente vê que o initrd é um arquivo que tem 13 megas. Se eu olhar aqui agora o cópia, eu vou ver que, opa, faltou o H aqui para ficar de um jeito mais bonitinho, ele tem 33 megas. Então esse conteúdo que está no arquivo cópia foi compactado para gerar um arquivo initrd.img que tem 13 megas. Mas o que era originalmente o arquivo cópia, né? Que é o arquivo original que gerou o initrd lá. Vamos ver aqui, file cópia, olha lá, ASCII CPU archive. Então é um arquivo num formato de sistema de arquivos que chama CPU, né? E o que é esse cara? Esse cara é um sistema de arquivos que é read-only e tudo, que serve para ter um disco virtual. Então isso é um disco virtual, um disco que contém uma porção de arquivos ali dentro, que são os arquivos que são normalmente carregados pelo bootloader e que é usado pelo kernel para montar esse disco virtual para carregar algumas coisas que não estão disponíveis, alguns recursos, normalmente módulos ou drivers, né, para o driver do HD, etc., que não estão embutidos aqui no kernel. Então, olha só o que acontece. Se você estiver usando aí uma versão do Debian, deixa eu acessar aqui nessa outra máquina virtual, tem um Debian Stable, né? Então, estou aqui no Crunchyzinho, obrigado Virgínia, tem um Debian Stable aqui, que é o Bullseye, né? Eu vou dar um ls-l no /boot e a gente vai ver o initrd que tem lá. Tem até dois, porque tem duas versões de pacotes de kernel instalado aqui, né? Então tem lá, vamos ver qual que está rodando. Está rodando a 5.10.09, porque essa máquina a gente não sai bootando ela, né? Tá aí há 36 dias sem bootar, porque provavelmente acabou a energia num desses períodos, né? Então tá rodando aqui esse initrd.img 10.9.4. Então vamos dar uma olhada, ó, MD5SUN /boot initrd.9, que é esse que a gente está rodando aqui, deu esse número. Se você, vamos ver o 10 aqui, ó, vai dar outro número, porque é um outro arquivo completamente diferente, né? Então vamos lá, ó, 10. Se você estiver rodando aí um Debian Bullseye com o kernel padrão distribuído pelo Debian e rodar esse mesmo comando, você vai ver que dá exatamente o mesmo número, ou seja, o arquivo VM Linux que todo mundo que usa Debian Bullseye, usando o pacote padrão do Debian usa, é o mesmo arquivo. Portanto, o kernel que você tem aí na sua máquina é igualzinho ao que tem aqui nesta máquina. Mas a sua máquina não é igualzinha a essa máquina. O HD é diferente, um monte de coisa é diferente. Então, como é que isso funciona? Ligou a máquina, a UEFI trabalha, chama o bootloader. O bootloader carrega o kernel. O bootloader carrega esse disco virtual. Aí o kernel roda e conversa com os dispositivos da sua máquina, né, para saber quem eles são. E aí carrega desse disco virtual
o módulo específico daquele dispositivo, para que aquele dispositivo possa funcionar e ele possa, por exemplo, ter acesso à partição, né, onde está o teu sistema e carregar o sistema e continuar a carga do sistema. Então repare que esse arquivo tem uma data diferente, ó, do que o de vocês. O de vocês aqui e o meu aqui é de 30 de setembro e de 6 e 8 de dezembro esse 510010 aqui. Mas o init-rd é criado quando a gente instala o pacote do kernel. Então, quando a gente instala o pacote do kernel, no pacote do kernel vem esse arquivo prontinho, igual para todo mundo. Mas no processo de instalação deste pacote se roda um script e esse script cria, baseado na máquina em que ele está rodando, um disco virtual. E o que é que tem nesse disco virtual? Nesse disco virtual vai ter módulos do kernel que a sua máquina precisa. E, portanto, embora o kernel seja igualzinho em qualquer instalação de Debian Bullseye, o init-rd é diferente, depende de cada máquina. Aí as coisas funcionam. Então, o init-rd é um sistema de arquivos, né, para um disco virtual. Tem um programa muito legal que é o ls-init-ram-fs que lista o conteúdo desse arquivo. Então, esse programa é capaz de descompactar só em memória e mostrar o conteúdo do sistema de arquivos. Então, se eu fizer um ls-init-ram-fs do init-ram 9, vou dar um pipeless aqui para a gente ver o que tem lá dentro. Aí a gente vai vendo o que tem lá dentro. É isso que tem lá dentro do init-ram-fs, esses arquivos todos aí, ó. E é uma porção deles. Tem aqui um diretório bin, alguns arquivos de configuração, ó. Tem um etc, tem um diretório etc, com várias configurações, tem scripts, ó, que são justamente os scripts que são executados para que o kernel seja capaz de montar o resto do sistema e fazer o sistema funcionar. Essa é uma das demonstrações cabais de que o kernel não é um sistema. Porque sem isso aqui não funciona. Sem esses scripts, que são scripts feitos em shell e etc. E vários programas, ó, tem uma porção de programas para poder montar isso, para poder montar aquilo, né? E olha só, tem um diretório aqui com vários módulos, ó. Então, esse diretório usr, lib, módulos e a versão do kernel tem uma porção de módulos que foram compilados separadamente, né? E que são carregados em tempo de boot, específicos da sua máquina, né? Então, essa é a ideia do init-ram-fs. Tudo bem? Ficou claro aí, João? Foi o Joel, né? Foi. Boa noite a todos, Tiago. Boa noite, Tiago. Ainda tá rolando, estamos aqui falando, você não tá me ouvindo? Ô, professor. Pois não, Matheus. Você deu um comando aí que eu pisquei aqui rapidinho, daí eu acabei não pegando, que mostrou o kernel que tá rodando. Qual dos dois pacotes? O name-a mostra o kernel que está em execução. Ah, que eu tenho ou dois também kernels aqui. cat/proc version também mostra o kernel que está em execução. Ah, beleza, então. Obrigado, viu? É que eu tenho dois kernels aqui, eu tava curioso faz um tempo já para saber qual que está rodando. Isso, é comum, né, quando você usa um GNU Linux Debian, que o processo de atualização, quando atualiza o kernel, né, o sistema do apt, etc., vai instalar um novo pacote de kernel, mas não remove o anterior. Por quê? Porque se esse novo der algum problema, como é que você vai resolver esse problema? Dando boot no kernel anterior. Então, toda vez que a gente instala um novo pacote por conta de uma atualização, instala um novo pacote do kernel, o anterior permanece instalado, né? Que é justamente para, se caso o novo der problema, a gente tem o antigo para poder arrumar o problema do novo. Tudo bem? Então, por isso que você pode ter mais de um. Por padrão, quando a gente faz a instalação, ele roda um comandinho, que é esse apt update grub, que faz o quê? Que recria o arquivo de configuração do grub, que é aquele que vai poder montar o menuzinho que aparece na tela quando a gente liga a máquina. Então repare que o update grub, que cria, regera, ó, gerando o arquivo de configuração, se eu tenho mais de um kernel aparece ali, ó. Então na telinha do grub vai aparecer em primeiro lugar sempre o mais novo. É que quando atualizou esse kernel, faz menos de 36 dias,
como a máquina está rodando há 36 dias, né, a máquina não deu boot ainda. Então atualizou o pacote do kernel, mas ele nunca rodou ainda. O 5.10.0.10 nunca foi executado nessa máquina, porque a máquina não bootou. Se a gente bootar a máquina, aí o Grub vai apresentar como a primeira opção o kernel mais novo, e se a gente não interferir, ele vai carregar esse kernel mais novo. Tudo bem? Legal. Então sempre que o kernel ele for atualizado, esse Grub Update ele roda. Exatamente. Legal. Bom saber. Obrigado, professor. Imagina. Aqui vamos ver o que a gente tem de kernel aqui, ó. apt list, vamos listar, TUI, tudo que está instalado aí que chama Linux -img alguma coisa. Opa, IMA não. IMG. Perdão que eu esqueci uma letrinha aqui. IMG. Tudo que está instalado, e agora TUN, cujo nome seja Linux IMG alguma coisa. Faltou um espaço aqui. Gente, Linux é image, não é IMG, é imagem, né? Então aqui só tem um, ó. Nesta máquina aqui tem o 5.15.02. Se tivesse mais de um, apareciam os vários que tem nessa máquina. Tudo bem? Então naquela outra lá que tem mais de um, ó, vou copiar o comando aqui e vou rodar o mesmo comando lá na outra máquina. Estou aqui na outra máquina rodando o mesmo comando, a gente vê que aqui tem dois, ó. Mas isso apareceu 3, Clotilde. Tem o 5.10.0.10 e o 5.10.0.9. Mas existe também no Debian um pacote que a gente chama de metapacote, que é o Linux Image AMD 64. O que é isso? É um pacote que não tem arquivo nenhum aí, mas é um pacote que depende da versão mais recente do kernel. De maneira que quando a gente vai atualizar a versão de kernel, como é que funciona? O que os empacotadores fazem é mudar a dependência do pacote Linux Image AMD64, para ele depender da versão mais recente do kernel. É por isso que quando a gente roda um apt update, atualiza esse Linux Image AMD64, dependendo da versão mais nova. Então, o apt trata de baixar e instalar a versão mais nova, e a gente vai sempre tendo uma versão mais nova, sem que a gente tenha que, opa, saiu uma versão mais nova, deixa eu aqui atualizar. O próprio apt update dá conta de fazer isso. Por isso que apareceram 3 aí. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos ver aqui no chat. O Joel disse que ficou claro, que beleza. E esse comando para mostrar o conteúdo do InetRD é muito legal. É muito legal. Antigamente tinha que fazer umas parafernálias aí, que agora são feitas pelo programa de uma forma direta. Pode sim, Gabriel, pode fazer a sua pergunta. Então, essa pergunta é meio controversa, porque eu tinha instalado ali o Janelas 11 no boot com o Debian. Só que daí eu falei, dane-se, não quero mais Janelas 11, eu quero tirar essa porcaria do meu laptop. Beleza, eu reparticionei a partição lá com o Gparted Live, e daí eu coloquei tipo toda a partição, todo o disco inteiro, o SSD, M2 e NVMe inteiro pro Debian, certo? Só que daí, ainda, quando eu entro lá no Grub, ainda tem a partição EFI, que eu descobri que é o arquivo que está na partição EFI, alguma coisa do tipo. E eu queria saber como remover esse arquivo da EFI do Windows, entendeu? Alguma coisa assim. Entendi. Se é que você me entende. Entendi. Então vamos lá. Você sabe que aqui a gente não tira dúvida de Windows, né? Mas como você está querendo tirar o Windows, aí a gente tira todas as dúvidas possíveis, né? Muito bem. Olha só o que acontece. Eu vou mostrar isso na minha máquina. Vou rodar aqui um LSBL. Pois não, Gabriel. Pois é, eu coloquei o F Boot Manager lá, -B, a partição do Windows, a partição do Windows o 3, então, lá, sei lá. Entendi. E agora -B, só que continuou, entendeu? Entendi. Você não é o Saulo nem o Yuri, né? Que são aqueles alunos aqui, participantes aqui do laboratório que eu mais tiro sarro, mas você é um candidato para eu tirar sarro também, né? Então, olha só.
você já maratonou as aulas, né? E se você olhar a aula 8 e a aula 34, eu falo disso daí bastante lá, tá? Então, eu não vou responder para você, porque eu já falo nessa aula mesmo, e você que assiste... Não, brincadeira. Então, olha só, vamos entender. A UFI é o firmware do PC. Então, tá lá na placa do PC. A UFI é software que está gravado lá num chip da placa do PC. Quando você liga o PC, acontece uma porção de coisas lá nos circuitos da placa-mãe que põe este programa para funcionar. E aí, então, a gente tem a UFI funcionando. O que a UFI faz? A UFI tem um espaço de memória dela. E ela procura, o programa UFI procura nesse espaço de memória para ver se tem lá uma orientação de qual bootloader carregar para poder continuar carregando um sistema operacional. Então isso está gravado numa memória da UFI. Quando a gente roda esse comando que você falou aí, Gabriel, e eu vou rodar aqui, ó. Quando a gente roda EFI boot mgr-v de verbose, a gente vê o que a gente chama de entradas. Então isso que eu estou lendo aqui está onde? Está na memória da UFI. Tudo bem? Perfeito ou não? Sim. Muito bem. E se eu usar o comando aqui, o EFI boot manager -b, e indicar um número aqui de 0, por exemplo, e -b maiúsculo, o que eu vou fazer é apagar essa entrada. Agora eu só tenho a 1 e a 2. Perfeito? Apaguei a entrada. O que quer dizer isso? Eu apaguei da memória da UFI, que é uma memória NVRAM, essa entrada. Tudo bem? Agora, o que é essa entrada? Essa entrada é só esta informação que a gente vê aqui na tela, indicando onde que está o arquivo do bootloader. Tudo bem? Então, não é o arquivo, é um texto que indica onde está o arquivo. Perfeito? É o que falaram lá no grupo também. Isso. Então, se você remove a entrada, esta informação vai ser removida. Esta entrada não vai existir mais. Mas ela saiu da onde? Da memória da UFI. Mas e o bootloader propriamente dito, que estava gravado no disco, né? Não mexeu nele. Então, para a gente mexer nele, se você está no Debian, o diretório padrão que o Debian monta a partição do disco onde ficam gravados os bootloaders é o /boot/EFI. Você vai ver que tem um diretório chamado EFI. Eu vou olhar lá. Tá ali alguns outros diretórios e tem lá o nosso Debian e tal, com o bootloader do Debian. Se der um ls Debian aqui, a gente vê o bootloader do Debian aqui, ó, grub x64fi. O que é isso? É o grub. Shin64fi, o que é isso? É um pré-bootloader que é o Shin. Se você tem uma máquina que já teve dual boot com o Windows, aqui vai ter um diretório também chamado Microsoft. E aí você vai rodar rm Microsoft, né? Remova a Microsoft, que aliás é bem sugestivo, remova a Microsoft, você vai remover o conteúdo do diretório, de modo que o bootloader que for usado pelo Windows vai sair daí, percebeu? Então são coisas diferentes, ok? Tá claro? Peraí, eu coloquei o CD/boot, entendi. Mas eu coloquei o CD/boot. Ó, você não tem o temate aí? Sim, acho que sim, peraí. Então roda o temate, manda o link para nós que a gente ilustra aqui bonitinho, pode ser? Tá, peraí. Tá. Tá dando falha aqui. What the hell? ssh.ultimate.io lookup failure retrieving in 2 seconds. No recoverable failure in... Oxi. Provavelmente você não tem a chave aí, ó. Digita aí, ó, SSH keygen. Né? Primeiro fecha esse terminal, abre um outro terminal, porque vai dar tudo certo.
abre um outro terminal e roda SSH-Keygen para criar um par de chaves criptográficas. E basta apertar um monte de Enter. Depois que você fizer isso, você roda tmate, que a coisa vai funcionar. Tá, what the fuck, eu apertei não sei o que. Eu fui apertar Ctrl Alt T pra abrir o terminal e eu mandei um negócio ali no troco. Pera aí. É SSH traço Keygen. Escrevi aqui também no chat do Jitsi. Tá, gerando público private NSA Keypair. Isso. Vai dando uma porção de Enter aí pra gente usar todas as opções padrão. Tá, pronto. Agora manda o temate aí que já deve funcionar. Ô, professor, só entrando no não. da questão aí que você falou do Albut, Uhum. Antes de eu pular da janela, né, eu fiz no Albut pra ver, né, como é que era, tal, pra testar. Certo. E daí um tempo atrás eu tirei esse do Albut, né, pelo menos eu penso que eu tirei. Eu não sei se eu fiz certo, mas eu entrei lá com Fdisk e eu deletei todas as partições que estavam em nome da Microsoft, né? Que tinha umas 3 ou 4, alguma coisa assim. E eu deixei só do EFI, a do Linux File System muito bem. E a da Swap. Então, mas essa partição que é usada com o sistema de arquivos FAT, que é chamada de ESP ou de EFI, ela é compartilhada por vários sistemas operacionais. Por quê? Essa partição formatada com esse sistema de arquivos FAT, ela é assim e é formatada com o sistema de arquivos FAT, por quê? Porque o programa, o EFI, que é o firmware da máquina, consegue entender o sistema de arquivos FAT. Então é por isso que num dual boot, esta mesma partição pode ser compartilhada pelos vários sistemas, porque ela vai atender a quem? A UFI vai precisar encontrar um bootloader e ela vai procurar nessa partição. Então o bootloader do Windows, assim como na máquina do Gabriel, pode estar aí ainda na tua máquina. Não está funcionando, não tá interferindo em nada, a não ser ocupando um pouquinho de espaço, e aí a gente vai ver para poder apagar. Conseguiu, Gabriel? Não, eu dei esse comando aí e não deu certo. Eu tentei entrar no temático. Não, mas é assim, cara. Não deu certo, não me resolve. Roda o SSH Keygen, dá Enter e descreve o que aparece na tela. Vai aparecer o nome de um arquivo, dá Enter, vai aparecer o tipo da chave, dá Enter, vai pedir para você digitar uma passphrase, você dá Enter, vai pedir para você redigitar a passphrase, você dá Enter. É isso que tem que acontecer no SSH Keygen. Ó, Enter file which to save the key, /home, /from 0, /.ssh. Cara, não precisa ler tudo isso, só faz o que eu tô falando, cara, que vai funcionar perfeitamente. SSH Keygen, um monte de Enter, não precisa fazer nada além disso, cara. Boa noite, Guilherme. Então eu só dou Enter em tudo isso. Vai dando Enter até voltar o prompt de comando do terminal. Que ele vai fazer tudo sozinho usando os padrões. Fala, Nilson. Agora que eu vi. Fala, Criptos. Bem-vindo. Tá, foi. Agora manda o temate aí. Cretil, tô por aqui, viu? Eu já vi. Bem-vindo. Ih, chegou o dono da sala. Fala, Luiz. E aí, Gabriel? Peraí. Temate e dá Enter. Pronto. Vai aparecer os links, aí você me manda o link aí. Aí não dá csh.temate.io, nuclub, feduri, what the hell? Ué? Eu não entendo nada do que você está falando, cara. Peraí, deixa. Aparecem 4 links, como eu mostrei aqui já quando a gente estava falando do temate. É só você passar esses links para mim. Passar um desses links para mim. Não tá aparecendo, tá? Opa, não consigo colar por quê? Eu copiei do terminal. Peraí, deixa eu tentar copiar isso aqui. Calma aí. Nossa, não dá tempo. Peraí. Não, olha, veja só, calma. Se você não estiver enxergando, eu mostrei isso também quando a gente estava falando do temate. Ó. Eu vou fazer aqui o temate na minha máquina virtual.
Quando tudo dá tudo normal, aparece assim, basta você pegar esse endereço que aparece aqui e mandar para mim. Se por acaso não aparecer e voltar a ficar assim, aí você roda temate, espaço, show, traço, messages. Aí ele vai, temate, aí ele vai mostrar os links outra vez. Tudo bem? Então, eu mandei no chat o que aparece. Tá dando só loop desse negócio aí. Quando eu rodo o temate. Cara, tá dando problema em name resolution. O que quer dizer isso? Quer dizer que você fuça aí no seu etc hosts aí no DNS, ele não tá resolvendo o nome do temate.io. Vixe, Maria. É assim, cara. O GNU é fabuloso, Gabriel, porque possibilita que a gente mexa em tudo. Mas em tudo que a gente mexe, a gente, se não sabe o que está fazendo, aí a gente tem resultados que aparentemente são inesperados, porque não sabe o que está fazendo, né? Então, quando você altera alguma coisa sem saber direito o que está fazendo, você tem problema. Então, o que acontece é que no teu etc hosts aí, essas coisas, você está com um problema, ou de DNS, etc., e não consegue acessar o temate.io. Então, a mensagem é claríssima, né? Tá lá, non-recoverable fail in name resolution. Mas Cretiel, eu não entendo inglês, não tem problema. Você pega e copia esse texto, vai no seu site de busca predileto e cola ele lá que você vai ver que vai ter a tradução, né? Tá dizendo aí uma falha irrecuperável na resolução de nome. Isso que quer dizer. Mas o que quer dizer isso? Oi? Agora eu entendi, mas e como eu resolvo esse problema agora? Ué, você fuçou aí no seu DNS, cara. Eu não sei o que é que você fez, né? Eu coloquei um arquivo de hosts aqui que bloqueia coisas, entendeu? Pois é, mas aí esse é o problema. Tá, eu acho... Tu colocou um arquivo de hosts que bloqueia? Ele usa uma forma de bloqueio, Luiz, que é assim. Ele edita, ele pega de algum canto um arquivo /etc/hosts que redireciona um monte de endereços, um monte de nomes de máquinas, um monte de nome de domínio, né? Aponta para 0000, saca? De modo que aí quando ele tenta acessar isso, não consegue, porque a resolução de nome aponta para 0000 e não acessa o site, entendeu? Entendi. Exatamente. Então tira o temate.io de lá, meu velho. Fui eu que passei para ele esse arquivo, então eu também consigo olhar aqui, já tô pegando. Opa, beleza. Guilherme Jardim, daí, beleza? E agora? E aí, Guilherme, o que eu faço? Ô Matheus, e você? Tá no seu GNU aí, Matheus? Eu tô aqui. Eu verifiquei aqui na pasta e eu vi que tem uma pasta com o nome da Microsoft aqui, que eu não sabia que tinha. Então, se você quiser abrir o temate pra gente ilustrar aqui, eu mostro. Beleza, deixa eu pegar aqui. Eu dou só temate na Isso. máquina? Se você tiver com ele instalado. Se não tiver instalado, você antes vai fazer um apt install temate. Não, eu instalei aqui no começo da... Então tá. Então basta digitar o temate. Eu vou mandar aqui. Maravilha. Guilherme, você tá aí? Oi, tô aqui. Então, o que eu posso fazer? Acho que eu posso fazer um... Eu acho muito estranho, porque não seria para ter o Ultimate lá, né? Então, é que o Gabriel gosta de mexer. É muito bacana isso, Gabriel. Então é assim, você tá quase completo, cara. A parte da curiosidade, a parte de não ter medo de mexer, você tem ela a todo vapor. Agora tá faltando um pouco da parte de ter um pouco de paciência e calma para entender o que tá mexendo. Porque quando você sai mexendo em coisas sem entender, você perde o que é mais importante que a gente quer conquistar aqui no curso de GNU, que é você ter o controle. Para ter o controle, não basta ter à disposição as coisas para mexer. Tem que saber o que está mexendo.
Porque senão os resultados são inesperados, né? Sacou? Pois é, então, não são nem várias, são milhares de linhas. Né, aqui, cara, lá pelo grupo fica fácil, talvez, baixar um outro ETC hosts ou alguns comandos para descobrir isso, né? Cleitinho, Pois não. Eu abri aqui o arquivo, é um arquivo que tem todas as linhas possíveis. Os outros arquivos são subconjuntos, entendeu? E eu coloquei teammate.io e não deu resultado, então eu imagino que não seja no barra de... Então, mas pode ser coisa do DNS. A mensagem, inclusive, não diz que é do ETC host, cara, porque ele fala em falha na resolução de nome. Quando a gente põe no ETC host, então vamos aproveitar e vamos mostrar isso, já que estamos falando, né? Vamos mostrar isso. Ó. Eu estou aqui na máquina Clovis, né? E eu vou fazer aqui assim, ó, ping facebook.com. Quando a gente usa, eu não vou nem usar ping, vou usar um outro comando que é host facebook.com. Repara que o que faz o programa host? Ele resolve o nome. Facebook.com é um nome, o nome de uma máquina. Mas as máquinas não são acessadas por nome, elas são acessadas por IP. Então, quando a gente roda host Facebook, ou quando a gente vai no navegador de web e digita lá facebook.com, a nossa infraestrutura de rede precisa fazer o que é chamado de resolver o nome, ou seja, traduzir, saber que facebook.com representa, na verdade, neste momento, o IP 31.13.85.36. Desta forma, a nossa infraestrutura de rede faz uma conexão, troca de pacotes de rede para o IP 31.13.85.36. Ah, mas eu quero bloquear o Facebook, eu não quero usar o Facebook na minha máquina. Então, o que a gente faz? A gente edita um arquivo, que é o etc hosts, e esse arquivo tem uma tabela que aponta do lado esquerdo IPs, do lado direito nomes. Então, eu ponho aqui um IP 0.0.0.0, que também quer dizer a minha máquina. E ponho o nome, facebook.com. Muito bem, salvei o arquivo. Então agora se eu rodar host facebook.com, embora aqui a resposta que deve estar num cache aqui, vamos ver o ping, se o ping vai resolver isso ou não. O ping está pingando, ó, mas olha o que ele está pingando. Ele está pingando 127.001, que é a minha máquina. Logo, desta forma, não dá para acessar o Facebook. Toda vez que eu for no meu navegador de web nessa máquina e digitar lá facebook.com, a minha infraestrutura de rede resolve o nome e resolve para 127.001. E aí, na minha própria máquina, não tem o Facebook. Então, com isso, eu bloqueio o acesso ao Facebook. Então, essa é a ideia de mexer no etc hosts, né? Essa é a ideia de mexer no etc hosts. Então, se eu tirar daqui e agora salvar o etc hosts e fizer o ping Facebook, a gente vê que está pingando num outro endereço, naquele 31.13, parará, e está então enviando os pacotes lá para o Facebook. Essa é a ideia. Agora, quando a gente tem um nome que por alguma razão não está sendo resolvido, quer dizer, aí o problema normalmente é nesse outro cara aqui, que é na infraestrutura que vai resolver os nomes, o servidor DNS que está sendo utilizado, né? E isso está num arquivo por padrão, em /etcresolve.conf, indica quem é o servidor DNS. Aqui nesse caso é um servidor DNS que é da própria máquina real, que hospeda essa máquina virtual, que é o IP 192.168.122.1. A mensagem de erro que apareceu aí, que o Gabriel colou aqui no chat, é problema na resolução do nome. Então, no etc hosts lá não dá problema na resolução do nome. Resolve o nome, mas resolve para um IP que não tem o serviço. Aí não funciona. Beleza? Pois não. Professor, eu te mandei aí a chave. Maravilha. Eu demorei um pouquinho porque eu subi com a setinha para cima, né? Fui só dando Enter e eu, sem querer, eu dei um shutdown, -R, e eu reiniciei meu computador. Não, você reiniciou o sistema, o computador você só desliga, viu, Matheus? Ah, tá, isso, exatamente. Mas, ó, imperdoável essa sua falha aí, hein? Putz, mano,
Não, brincadeira. No primeiro dia aqui já comecei desse jeito. Então, no primeiro dia você já é Zé zoado, cara. Que é pra dizer que eu não usou só o Saulo, o Yuri, o Gabriel, eu usou todo mundo. Então vamos lá. Tô aqui na tua máquina e tá vendo, Yuri? É read write e como root, viu, Yuri? Pra você aprender o que é confiança no professor, como é que funciona. Então olha só, Matheus. Se a gente rodar aqui, ó, LSBLK, a gente vê as suas partições, ó. Você tem um disco, que é o SDA, que tem 931 GB, e ele tem 3 partições. Uma partição que é a SDA1, que está montada no ponto de montagem /boot /EFI. Você tem uma partição que é a SDA4, que está sendo usada como swap. E você tem uma partição que é a SDA8, onde está montado o barra do seu sistema. Se a gente mudar de diretório e for lá para o /boot /EFI, a gente vê aqui o que tem lá dentro. E o que tem lá dentro é isso que você está vendo aqui, ó. Esses são os diretórios. E aí tem um diretório chamado EFI, um diretório chamado boot MGR, um diretório chamado boot, vamos ver se é tudo diretório, um diretório chamado EFI, um diretório chamado System Volume Information, um arquivo chamado boot NXT, um arquivo chamado boot MGR e um diretório chamado boot. Então tem vários caras aí dentro. Se a gente olhar aqui dentro desse EFI, a gente vai ver que tem aqui um diretório chamado boot, um diretório chamado Debian e um diretório chamado Microsoft. Se a gente olhar com o programa Find, a gente consegue ver tudo que está lá para dentro. Então eu vou olhar todos os arquivos dentro do diretório Microsoft. Ó. Tem DLL, tem o bootloader. Se eu fizer aqui um pipe grep EFI, que eu não sei se está em letra maiúscula, é capaz de estar. Não, deve estar em letra minúscula, porque não achou em letra maiúscula. Tá aqui, ó, tem um monte de EFI, tem esse cara aqui, ó, boot MGR EFI. Esse cara é o bootloader que é usado pelo Windows. Então, olha só, esses arquivos estão aí. Como é que eles podem ser chamados? Ó, deixa eu olhar aqui com um EFI boot MGR -V para ver as entradas, né? E ó, tem uma entrada para o Windows aqui, ó. Então, além de você ter uma entrada para o Windows, você tem o bootloader do Windows. A entrada padrão, que a gente pode ver aqui em boot order, aparece que é a número 2, ó. E a número 2 é a Debian. Olha que beleza. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é apagar essa entrada do Windão aí. Então, vamos lá, ó. Pode ser? Pode, não, pra já. Então, FI boot MGR -B minúsculo, vamos apagar a entrada 0, -B maiúsculo, esse é o comando apagando a entrada. Não tem mais a entrada 0, não tem mais a entrada do Windows. Ó. Veja só, vou rodar de novo FI -V, não tem a entrada do Windows. Tudo bem? Uhum. Então, apaguei da memória NVRAM do firmware UEFI a entrada para o bootloader do Windows. Mas eu não apaguei o bootloader do Windows, ó, que está gravado nesse diretório aqui. Então, se a gente olhar, continua tudo aí, ó. Continua todo o bootloader e coisas de linguagem, DLLs, etc. Para a gente apagar isso, e aí é um prazer imenso, ó. -R, eu faço questão de Enter aí, ó. Aí você vai apagar tudo que está aí, ó. Pode dar Enter. Pronto, ó. Aí agora não temos mais esse diretório Microsoft. Então a gente acabou de apagar o diretório Microsoft, tirar essas coisas daí. Tem uns outros sujeitos aqui, ó, que você pode olhar que na minha máquina, vou comparar aqui na minha máquina. Nessa aqui não, mas na minha mesmo. Na minha máquina, vamos virar toda a poderosa rutinha aqui, ó. Na minha máquina, que tem, na verdade, trial boot, né? Então, se eu olhar aqui no barra, mas é trial boot porque aqui tem Debian, Kali, Parábola, Debian sem systemd, é tetraboot, tem quantos boot quiser aqui. Se eu olhar dentro do diretório, for no diretório /boot UFI, eu tenho lá o diretório UFI, portanto, basta esse. Tem uns outros ali que a gente pode apagar. E dentro dele eu tenho aqui um diretório boot, um diretório Debian. Nesse diretório boot, a gente tem também nesse diretório boot, a gente
nesse aqui no meu caso eu não tenho nada, mas no diretório boot normalmente a gente tem o que a gente chama de entrada fallback. Então se eu apaguei toda a memória da UEFI e não tem nenhuma entrada, a UEFI não vai ser capaz de dar boot em nada? Não, ela é capaz. Como é que ela faz? Ela fala, ups, não achei nenhuma entrada aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada na primeira partição, na partição marcada como partição EFI, para ver se lá dentro tem um diretório chamado EFI, para ver se lá dentro tem um diretório chamado boot, para ver se lá dentro tem um bootloader chamado bootx64.efi. Aí carrega o bootloader que está lá. Isso é chamado entrada fallback. Então, ó, dentro do diretório UEFI, eu tenho outras tantas coisas aqui, mas você vê que dentro do /boot EFI não tem nada além do EFI grandão. E o teu tem, ó. O teu tem aí um tal de um diretório. Vamos dar uma olhada nesse diretório boot aqui. Boot com... O que é que ele tem aqui? Vamos ver. Ah, coisa que veio do Windows ainda, tá vendo? Então a gente vai fazer o que aqui? Boot, essa deixa por minha conta. Pronto, apagamos esse trem. Mas tem mais uns outros caras aí, ó. Tem um diretório chamado System Volume Information, que a gente vai fazer o quê? Que a gente vai jogar fora. Tem mais o que aí? Ah, tem mais um cara aí que é o arquivo chamado bootmgr, que é o bootloader do Windows, que não sei porque que tá aqui. Vamos apagar ele daí. E tem um arquivo chamado bootnx, a gente vai apagar também. Pronto, agora ficou igual ao meu, ó. FI. Beleza? Quer dizer que todas essas outras pastas aí era tudo coisa do Windows. Isso, eram tudo arquivos que o sistema operacional do Windows usava para poder dar boot no sistema operacional Windows, né? Caraca, antecede o sistema operacional. Ah, mas não ocupa muito espaço, não. É de boa. Mas eu vou fazer uma coisa aqui para te ajudar e para servir também aqui de ilustração, que é o seguinte. Eu vou rodar um comando aqui que é o grub install, né? E eu vou instalar no /dev sda, instalar o grub. Só que eu vou passar um parâmetro que é esse aqui, ó, removable, removível, fazendo de conta que isso é um dispositivo removível, né? O que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer é que o programa, o script grub install, vai justamente criar aquele diretório que eu estou falando para servir de entrada fallback. Então repara, já fez, diz que não deu nenhum erro, a gente vê aqui que tem um diretório EFI, vamos olhar lá dentro, e lá dentro agora, ó, só tinha Debian, né? Mas agora tem um boot aqui também. E vamos olhar o que é que tem nesse boot aqui, ó. Nesse boot tem boot x64 EFI. Quem é esse cara? Esse cara é a entrada padrão, a entrada fallback da UEFI. De modo que se você apagar todas as entradas, quando a UEFI rodar, ela vai falar, ups, não tem nenhuma entrada aqui. Ah, deixa eu olhar na partição. Opa, tem um diretório boot. Opa, aí dentro tem um bootloader. Opa, carrega esse bootloader. Sacou? É assim que é num pendrive que a turma chama de bootável, né? Que não existe pendrive bootável, porque não é o pendrive que boota, quem boota é o sistema operacional, né? Então o pendrive tem os arquivos para poder dar boot no sistema operacional, né? Muito bem. Por que boota um pendrive? Porque você consegue bootar a partir de um pendrive? Porque lá tem uma entrada fallback marcada, né? Porque se eu pego o meu pendrive de uso e levo para uma máquina que jamais viu um GNU, eu encaixo lá o pendrive, ligo a máquina, né? E falo para a UEFI, olha, UEFI, é para você usar o pendrive. Aí ela procura lá no pendrive, mas não tem uma entrada apontando para o pendrive. Então ela procura lá no pendrive, deixa eu olhar a partição aqui. Opa, tem uma partição aqui. Opa, deixa eu olhar se tem um diretório UEFI aí. Opa, tem. Deixa eu olhar se tem um diretório boot aí. Opa, tem. Deixa eu olhar se tem um diretório, um arquivo boot x64.fi. Tem. Põe esse cara para rodar. E esse é o grub que está no meu pendrive e aí a gente consegue dar boot. Sacou? Ah, legal. Então é o UEFI que é responsável, né? No final. Isso, é o UEFI que vem até esse diretório para procurar por um bootloader e prosseguir o processo de boot. Tudo Entendeu. Bem? A mesma coisa acontece aí, Gabriel. A mesma questão foi a que você apresentou, Gabriel. E a solução é a mesma que pode ser feita. Já conseguiu se ajeitar aí com o Temate ou não? Então, eu coloquei... Tirei o DNS lá no resolve.conf que bloqueia malware conteúdo adulto e coloquei o normal, só o da conta mesmo. Só que eu fui tentar entrar no Temate e deu o mesmo erro. Não, então você não arrumou ainda, cara. É simples assim. Sim. Mas
Como é que eu posso arrumar, será? Então, aqui vai ficar difícil, porque o que a gente pode fazer é assim, via o grupo, né, eu passar uns comandos para você fazer e a gente ir fazendo. Por quê? Porque a dinâmica aqui da aula ela tem que ser mais ágil, porque a gente está gravando e não vai deixar a pessoa que está assistindo a gravação esperando tudo isso acontecer. É diferente lá no grupo. Então, no grupo a gente pode resolver isso, tá bom? Tá, então eu vou tentar, sei lá, sair aqui da sessão do Debian e entrar de novo para ver se resolve. Daí eu entro no... Não, aí você não aprende, cara. Não faz isso. Toda vez que um cientista, alguém que está querendo adquirir conhecimento, tem um problema diante de si, aquilo, além de ser um problema, é uma oportunidade para aprender como as coisas funcionam. Se você desliga a máquina e liga de novo, ainda que funcione, você não aprendeu nada, você não entendeu o que estava acontecendo e não serve para nada. Porque pode ser que um outro dia você tenha o mesmo problema, desligue a máquina e ligue de novo e não resolveu o problema. Então, isso não é aprender. Por isso que eu sempre falo aqui, reinstalar jamais, rebootar jamais. Por quê? Porque não aprende. Então, você está tendo um problema. Isso é uma ótima oportunidade que pode te dar estímulo para querer resolver e aprender alguma coisa. Então, não muda a condição de estudo. Na ciência, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente tem que observar. Eu sempre falo, tem uma aula só para falar sobre isso aqui, que eu chamei de resolução de problemas ou coisa parecida. Guia de resolução de problemas, guia de solução de problemas ou algo parecido. Que é a seguinte, a gente quando está diante de um problema, a gente tem que primeiro de tudo, observar. Então a gente tem que usar programas e compor com eles comandos para observar. Depois que a gente observou e entendeu o que a gente tem, é que a gente pode efetivamente mudar algo. Né? Então a gente observa, a gente testa, né? Então eu vejo se está pingando, eu vejo se está resolvendo o nome, né? Eu vou acompanhando, eu vejo quem é que é, por exemplo, quem é que o nosso amigo Matheus usa, vamos olhar lá, de servidor DNS. Ó. Ele usa como servidor DNS ó, esse IP que é 1.213.132.4, provavelmente um IP que foi fornecido pelo roteador dele, e deve ser um DNS do provedor que ele utiliza. Então, quando a gente roda um comando como esse, a gente está sempre observando, analisando, vendo qual é a questão, para poder descobrir o que está acontecendo, aprender como é que as coisas funcionam, para só então modificar alguma coisa. E aí a gente, ao mesmo tempo, não modifica qualquer coisa nem de qualquer jeito. A gente tem que modificar sabendo o porquê a gente está modificando. Aí a gente modifica. Aí a partir daí a gente observa de novo. A gente faz novas verificações. E aí vê o que aconteceu, se mudou, se não mudou, para ir tentando identificar qual é o problema e resolver o problema. Faz parte aí na bio do grupo do Telegram, diz que a solução de um problema é consequência de entender a sua causa, né? Então, se você reinicia e as coisas funcionam, você não aprendeu nada, não entendeu nada. Tá cheio de gente que eu conheço que passa anos mexendo num GNU com esta mentalidade. Isto é a mentalidade janeleira, que não tem interesse em aprender, que só tem interesse em que a coisa efetivamente funcione. Aí ela faz de tudo, reinstala, rebuta, chora, dá murro e acha sempre tudo caótico. Ah, do nada aconteceu isso, do nada aconteceu aquilo. Né? A proposta desse curso é justamente oposta a isso. Né? Então, nunca vá pelo caminho de reiniciar. Não estrague o objeto de estudo. Imagine eu já falei isso em vários laboratórios aqui, imagine um criminalista, né, que a gente vê nas séries como CSI ou tantas outras, ele chega lá na cena do crime, ele tem que fazer de tudo para não colocar nada dele na cena do crime. Portanto, ele tem que manter o objeto de estudo o mais intacto possível, para que ele possa avaliar aquilo que está acontecendo. Quando a gente reinicia o sistema operacional, a gente estragou tudo isso. Então, não aprende nada, a gente não tem mais a condição que tinha naquele momento. Perfeito? Entendi. Mas... Então, nada de reiniciar, meu velho. Vamos lá no grupo, aí
as pessoas lá vão te ajudar, eu inclusive, né? Aqui acabando o laboratório, e aí a gente corrige isso. Tudo bem, Gabriel? Tranquilo? Do nada minha avó entrou aqui e falou, nós vamos conversar depois. Isso, a gente vê lá pelo grupo de boa. Tá bom, Gabriel? Tá bom. Então tá bom. Matheus, entendido aí, Matheus? Entendido, tudo certo. Então, show de bola. É a primeira vez que eu estou usando o Temate aqui. Como é que eu encerro a sessão? Você encerra a sessão digitando Exit ou Ctrl D. O Ctrl D aqui já resolve, né? Pode mandar um Ctrl D que a gente vai ver aqui na tela que vai fechar. Olha lá, fechou aqui também. Tá vendo? Beleza. Fechou. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Show de bola? Vamos ver há quanto tempo nós estamos aqui falando. A 1h35. Ô, Simplex, acho que vai ficar para outro dia, viu? Porque nós já estamos aqui 1 hora. O Simplex tem um assunto, então eu vou preparar o pessoal aqui. O Simplex vai, junto comigo, fazer uma fala para explicar de uma forma clara, objetiva, uma coisa chamada Pipewire, né? Pipewire. Então ele queria falar aqui, mas eu não queria mesmo que ele falasse aqui. Eu fiquei falando, é muito raro eu ficar falando muito, eu fiquei falando muito nessa vez só para não deixar o Simplex falar aqui, que é para ele, ao contrário, ter um laboratório só para ele falar sobre o Pipewire. Então eu vou combinar com o Simplex aí, quando é que você quer marcar, e a gente vai gravar um vídeo aqui. A gente vai convidar o pessoal lá no grupo para vir aqui participar, para poder fazer pergunta, mas é um laboratório que vai ser comandado pelo Simplex. Combinado, Simplex? Me agarrou pelo colarinho agora? É claro, né, meu velho? Esse é o meu papel aqui, tá bom? Então tá bom. E aí você está dizendo que tá bom, está dizendo em público, todo mundo vai ficar sabendo, não vai ter desculpa, né? Então é isso aí. Como a gente já está aqui com 1h36, eu vou dar por encerrado esse nosso LabGNU #65, agradecendo a participação aqui do Gabriel, do Guilherme, do Luiz, do Vicente, do Simplex, do Ronaldo, do Matheus, do Joel, do Criptos, do Nilson, do Estudento, do Yuri, do pessoal que já entrou e já saiu, e de você que está aqui nos assistindo aí via alguma ferramenta de disponibilização aí dos vídeos, né? Espero que você tenha curtido, muito obrigado aí a todos, e vou dar aqui aqueles meus recadinhos finais, né, dizendo que toda terça-feira a gente está aqui às 19 horas no horário oficial do Brasil, na sala do software de videoconferência livre Jitsi, que você pode acessar por creteu.com.br/LabGNU. Se você achar que a gente merece e você puder, tem aí as formas de você fazer uma colaboração financeira. Aproveito para agradecer a todo mundo que tem colaborado. Se você tiver com dúvida, me procure, eu sou @Creteu, e encontra aí um tempinho, vem lá participar, seja para aprender, seja para ajudar, ensinar, seja para trazer problemas, seja para ajudar os outros que estão com um problema lá no nosso grupo no Telegram, que é o t.me/Curso GNU. Eu espero que vocês tenham curtido, se divertido. Eu quero pedir desculpas aí às tirações de sarro de boa, que ninguém tenha se ofendido, eu creio que não, né? E a gente vai sempre aí construindo esse espaço que eu procuro fazê-lo divertido para mim e para todo mundo que nos acompanha. Um abraço e até a próxima.